Beleza, pessoal? Vamos fazer a resolução dos exercícios. Primeiro exercício aqui, ó, Unicamp. Diz assim: no plano cartesiano, considera a circunferência de equação x² mais y² menos 4y mais 3 igual a zero. A parábola tem a equação 3x² menos y mais 1 igual a zero. Essas duas curvas se interceptam em... Bom, gente, pensando no plano cartesiano, quando eu tenho duas curvas, elas sempre se interceptam onde eu tenho x e y igual, certo? Quer ver? Deixa eu tentar mostrar isso para vocês no GeoGebra. Ó, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou colocar aqui a equação, ó, que é a equação da circunferência. Ó, x² mais y² menos 4y mais 3 igual a zero. Vendo, ó? Olha o que ele deu pra gente. Ele deu uma circunferência de raio 1, né? De raio 1. E depois, ele te dá uma outra equação, que é a equação da parábola. 3x² menos y mais 1. Olha lá. Então é isso, ó. Aqui eu tenho a circunferência e a parábola. Note então que eu tenho 3 pontos de intersecção aqui, ó. Então, respondemos a pergunta, né? Porém, na prova a gente não tem esse recurso do GeoGebra para mostrar para a gente onde que intercepta. Mas olha, o que eu quero mostrar para você é que, por exemplo, nesse ponto, o x da parábola e o x da circunferência é o mesmo. Se eu pegar esse pontinho aqui em cima, ó, o x dele é o mesmo tanto da parábola quanto da circunferência, e o y também. E aqui acontece a mesma coisa, ok? Aqui, ó. Aqui eu tenho intersecção no 0 e 1. Aqui eu tenho intersecção nesse ponto e aqui nesse ponto, certo? Ok? Agora, como que eu vou encontrar esses 3 pontos de intersecção sem usar o GeoGebra? Ó, note de novo. Cada ponto de intersecção eu tenho tanto x quanto y igual, tanto para a parábola quanto para a circunferência, certo? Bom, então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui, eu tenho o seguinte, que 3x² menos y mais 1 igual a zero. Posso escrever então que 3x² é igual a y menos 1. Joguei todo mundo para lá. x² é igual a y menos 1 dividido por 3. Certo? Bom, o que isso me ajuda? Aqui eu isolei o x² na equação da parábola. Vou pegar a equação da circunferência aqui, ó, e vou escrever x² mais y² menos 4y mais 3 igual a zero. Quem que é o x²? Y menos 1 sobre 3 mais y² menos 4y mais 3 igual a zero. Certo? Bom, se eu colocar um aqui embaixo todo mundo, e eu vou igualar os denominadores. Então eu vou ter, ó, y menos 1 mais 3y² menos 12y mais 9 igual a zero. Certo? Então aqui, ó, como é que vai ficar? Vamos deixar aqui 3y², y com y, menos 11y mais 8 igual a zero. Ok? Então, ó, olha o que vai acontecer. Continuando aqui, se eu fizer aqui por Bhaskara, eu vou ter 2y, né? y1 e o y2. O y1 meu aqui deu 16 sextos, que é a mesma coisa que 8
terços. E o y2 deu 1. Certo? Bom, lembra na outra equação? Qual que era a outra equação nossa? Era x² igual a y menos 1 sobre 3. Bom, então eu tenho que essas parábolas e essa circunferência se interceptam onde? No y igual a 8 terços e no y2 igual a 1. Ok? Bom, e o x, qual que vai ser? Agora que a gente tem o y, substitui aqui para achar o x. Então, ó, para y igual a 8 terços. O que eu vou ter? x² igual a 8 terços menos 1 dividido por 3. Dividido por 3, eu posso multiplicar por 1 terço, certo? Então, eu tenho ó, x² igual. Nesse caso, o inteiro, posso escrever assim, ó, 8 terços menos 3 sobre 3, vezes 1 terço. x² é igual a 5 terços vezes 1 terço, que vai me dar 5 nonos, certo? Então, ó, vamos continuar aqui. x² é igual a 5 nonos. Isso implica que x é raiz de 5 sobre 3, ou que x é menos raiz de 5 sobre 3. Certo? Beleza? Bom, qual que é a outra situação que nós temos agora? Temos para y igual a 1. Certo? Para y igual a 1, eu vou ter que x² é igual, pega lá a equação, ó, y menos 1 sobre 3. Y agora é 1, y menos 1 sobre 3. Então, x² é igual a 0 sobre 3, que é 0. Então, x só pode ser 0. Bom, então nós temos aqui os pontos de intersecção. Quais são os pontos de intersecção? 0 e 1. Qual que é o outro ponto de intersecção? Raiz de 5 sobre 3. Quando o y for 8 terços. E eu tenho outro ponto de intersecção, menos raiz de 5 sobre 3, 8 terços. Certo? Beleza? Então vamos lá, vamos conferir de novo lá no GeoGebra. Vem cá para você ver, ó. Aqui eu tenho x0, y1. Aqui eu tenho x valendo isso aqui, 0,74, e o y valendo 2,66. Tá? Combinado? Então, resposta aí, são 3 pontos de intersecção. Alternativa, vamos ver qual que é a alternativa. Alternativa C de cor. Pessoal, é o seguinte, exercício 2 e o exercício 3, nós não estudamos em sala ainda, que fala sobre hipérbole, tá? Mais pra frente a gente volta neles. Vamos fazer o 4. A equação x² sobre 144 mais y² sobre 225 é igual a 1. Representa uma. Bom, se você pegar a equação reduzida da elipse, quando o centro é na origem, é isso aqui, ó, x² sobre a² mais y² sobre b², que é igual a 1. Isso aqui, isso se o eixo maior for sobre a diagonal maior, perdão, for sobre o eixo x. Ou se a diagonal maior for paralela ao eixo x. Ou ela pode ser assim também, ó, x² sobre b² mais y² sobre a² igual a 1. Esse caso aqui, o que que eu tenho? Eu tenho o eixo maior paralelo ou sobre o eixo y, certo? A diagonal maior aqui da elipse
ela está sobre o eixo Y ou paralela ao eixo Y, combinado? Então tem esses dois modelinhos aqui. E isso aqui é exatamente o modelo da equação que ele me deu, ó. Olha aqui, x² sobre x² sobre 144 mais y² sobre 225, que é igual a 1. Nossa, olha, observa. O maior aqui, que é o 15², ele está aqui embaixo do y. Então quer dizer que essa elipse é uma elipse com a diagonal maior paralela ao eixo y ou sobre o eixo y. Como a origem dessa elipse é no centro, eu tenho que a diagonal maior coincide com o eixo y, combinado? Bom, essa elipse, ela tem o A valendo 15 e o B valendo 12. A² é igual a B² mais C². Ou seja, 15² é igual a 12² mais C². 225 menos 144 é igual a C². Aqui vai ficar 2581. C², então C é igual a 9, certo? Beleza? O que isso quer dizer? Gente, eu tenho uma elipse, ó, o A vale 15, o B vale 12 e o C vale 9. Presta atenção aqui no C. Por quê? Porque o C é a distância da origem até um dos focos. Lembrando que é igual. Então, eu tenho uma elipse com uma distância focal de 18, que é os 2C. Bom, vamos olhar as alternativas. Pensando aqui, ó, nas alternativas, essa eu tiro, essa eu tiro, e a E eu também tiro, porque o centro dessa elipse é na origem. Como que eu sei disso? Por causa aqui, ó, x² mais y². Isso aqui é como se fosse x menos 0, que é o centro da elipse. Ok? Bom, outra coisa importante então, só sobrou a alternativa A, né? Porque também não é uma circunferência. Bom, alternativa A, elipses com foco em 0 e 9 e 0 e menos 9. Pessoal, se o centro é na origem, pensa aqui comigo, ó. Aqui é o centro. Lembra que eu falei que a diagonal maior coincide com o eixo Y? Se coincide com o eixo Y, um foco vai dar 9 unidades para cima e outro foco vai dar 9 unidades para baixo. Certo? Observa, ó. Aqui eu tenho a minha elipse. Observa, a elipse dessa equação, ela tem diagonal menor aqui e diagonal maior aqui, ó. Certo? Lembra que a gente encontrou o A igual a 15? Aqui eu tenho uma circunferência com centro na origem. O A é de 0 até 15. 2A, que é a diagonal maior, 30 unidades. Né? Eu tenho B, que é igual a 12, ó. De 0 até 12. Tá? Então 2B, que é a diagonal menor, 24 unidades. Aí eu tenho A igual a 15, B igual a 12. Então eu tenho a distância focal. Distância focal não, perdão. A distância do foco à origem, ao centro, aqui vai ser... Aqui eu tenho um foco e aqui eu tenho outro foco. Como se fosse assim, ó. Aqui. Como se fosse assim. Aqui um foco e aqui outro foco, ó. Foco 1, foco 2. O foco, ele sempre vai estar
no eixo maior, certo? E aqui o outro foco, ó. Beleza? Espero que tenha ficado claro esse exercício aí para vocês. Olha o exercício número 5 agora, ó. No plano com sistema de coordenadas cartesianas usual, a equação x² mais y² igual a 4x representa. Bom, uma reta difícil, né? Porque o x² aqui é complicado de ser uma reta. Vamos colocar isso numa forma reduzida e vamos ver o que aparece pra gente. Ó, eu vou ter x² mais 4y² menos 4x igual a zero. Vamos deixar x com x, tá? x² menos 4x mais 4y² igual a zero. Beleza? Ó, eu vou somar 4 aqui e vou somar 4 aqui. Por quê? Quando eu somo 4 aqui e aqui, eu mantenho a igualdade, a balança. E isso aqui passa a ser um TQP, ó, trinômio quadrado perfeito. Certo? Beleza? Ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Certo? Júlio, e agora? Divide todo mundo por 4. X menos 2 ao quadrado. Isso sobre 4. Mais 4y ao quadrado sobre 4. 4 sobre 4. Então eu tenho x², não, perdão, x menos 2 ao quadrado sobre 4 mais y², ó, corta, vai ficar 1y² sobre 1, que é igual a 1. Isso aqui, o que é isso? É o modelo, uma equação reduzida de uma elipse, certo? Agora, observa, aqui é 4 e aqui é 1. Se aqui eu tenho o maior debaixo do x, quer dizer que é uma elipse, ó, uma elipse com eixo maior paralelo ao eixo x. Ok? Paralelo ao eixo x. Porque aqui ó, é o meu A. Sempre o maior embaixo é o A e o menor é o B. Isso aqui é como se eu estivesse nesse modelinho aqui, ó. Quer ver? Deixa eu escrever aqui para você. X menos x do centro ao quadrado sobre A ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado sobre b² igual a 1, tá vendo? É esse modelinho. Ah, Júlio, então espera aí. Eu já sei que é uma elipse, então alternativa D, certo? Uma elipse. Agora, isso aqui, ó, é uma elipse que eu tenho A igual a 2, B igual a 1, certo? Se fosse para eu calcular o foco, se fosse A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui vai ficar 4, que é igual a 1, mais C². Então, C é a raiz de 3. Ok? Bom, outra coisa importante aqui nesse exercício. Qual que é o centro dessa elipse? Né? O centro é o x mais 2 e o y, 0. Quer ver? Vamos fazer a prova real disso? Ó, eu vou escrever aqui no GeoGebra a equação que o exercício 5 trouxe. X ao quadrado mais 4y ao quadrado mais, vamos de novo, x ao quadrado mais 4y ao quadrado que é igual a 4x. Aqui o que eu falei para vocês, ó, uma elipse com centro
2 e 0. Olha lá, ó. Centro 2 e 0. O A vale 2. Vamos ver o A? Olha aqui. Centro aqui. 2 unidades para cá, 2 unidades para cá. Lembra, ó? Se o A estava debaixo do X, então quer dizer que o eixo maior, que o diagonal maior da elipse coincide com o eixo X ou vai estar paralelo. A diagonal menor, perdão, ela tem uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Olha aqui, ó. Aqui é o B. B vale 1, certo? Agora, ó, outra coisa importante. Cadê o foco? O foco é raiz de 3, né? Raiz de 3 é 1, vamos só fazer certinho, 1,73. Né? Então, 1,73, eu vou pegar aqui, ó, e vou contar 1,73 para frente e 1,73 para baixo, para trás. Porque o C é a distância dos focos até a origem. Certo? Beleza? Ficou claro, gente? Exercício número 6 da Unesp diz assim, ó. A terceira lei de Kepler sobre o movimento de planetas, aplicada a um certo sistema planetário, afirma que o período P da órbita elíptica de um planeta, em dias, está relacionado ao semi-eixo maior alfa da elipse, em milhões de quilômetros, pela forma P igual a 199 milésimos vezes alfa elevado a 3 sobre 2. Nos cálculos a seguir, considere um ano igual a 365 dias. Sabendo que o período da órbita de um planeta é de 1,99 ano, calcule o valor de alfa elevado a 3 sobre 2. Beleza? Ó, o que eu quero que vocês notem é o seguinte. P está em dias. E aqui está em ano. Então, vamos pegar esse P da fórmula e jogar ele para ano. Certo? Se esse P está em dias, como que ele faz virar um ano? Então, veja, ó. Esse P é igual a 0,199, é isso, né? Vezes alfa elevado a 3 sobre 2. Esse P aqui está em dias. Então, se eu multiplicar P por 365, eu acabei de converter o meu P para anos, certo? Que virou anos. Porque um dia vezes 365 virou ano. Maravilha? Tá, letra A. Sabendo que o período da órbita é 1,99. Então, esse P meu vai ser 1,99. Então, aqui vai ficar assim, ó. 1,99 vezes 365 é igual a 0,199 vezes alfa elevado a 3 sobre 2. Ok? Isolo alfa elevado a 3 sobre 2, porque é exatamente isso que o exercício propõe. Ó, alfa elevado a 3 sobre 2 é igual a 1,99 vezes 365 dividido por 0,199. Gente, ó, isso dividido por isso aqui dá 10. Então vai ficar 10 vezes 365. Logo, eu tenho que alfa, ó, o que isso implica? Que alfa elevado a 3 sobre 2 é igual a 3.650. Maravilha? Ficou feio esse 5 aqui, hein? 3.650. Ok? 3.650 dias, né? Não sei. Ok, beleza? Tá aí? Tranquilo? Então, maravilha. Só, continuando o exercício número 6 ainda, a letra B diz assim, ó, calcule o período P de um planeta desse sistema planetário cuja órbita elíptica está representada na figura a seguir. Então, aqui eu tenho a elipse, aqui eu tenho o eixo maior dela, que vale quanto? Vale 32.
milhões de quilômetros. Agora pensa, ó, o que é o alfa meu? O que é o alfa? Semi-eixo maior da elipse. Certo? Ele quer o período P de um planeta desse sistema planetário cuja órbita é essa aqui. Bom, esse é o eixo maior. Então aqui é alfa e aqui é alfa. Se o eixo maior vale 32 milhões de quilômetros, o alfa vale 16 milhões de quilômetros. Certo? Bom, então vamos responder a letra B? Letra B tá assim, ó. P... Opa, peraí. Deixa eu só arrumar aqui. P é igual a 0,199 vezes o alfa, elevado a 3 sobre 2. Quem que é o alfa? Alfa é 16. Ok? Então vai ficar assim. P é igual a 0,199 vezes 16 elevado a 3 sobre 2. Gente, presta atenção aqui, ó. 0,199 vezes 16. 16 é 2 à quarta, elevado a 3 sobre 2, certo? Então, P é igual a 0,199 vezes potência de potência. Multiplica, fica 12 sobre 2. Vezes, né? 2 elevado a sexta. Então, P vai ficar 0,199 vezes 64. Então, P é igual a 12,736 dias. Bom, gente, ó, vamos pensar aqui uma coisa rapidinho. O alfa, ele está em milhões de quilômetros. Então, ó, isso é importante porque eu não precisei fazer nenhuma conversão. Aqui já está em milhões de quilômetros também. Outra coisa importante, P está em dias. Então, o período meu ele está em dias, beleza? Ok? Fechou? Maravilha? Guys, para finalizar a listinha não, né? A lista. Lista boa, a propósito. Para finalizar ela, vamos fazer o exercício número 7, certo? Diz assim, ó. Bira adquiriu uma cabra que pasta em um campo retangular para delimitar o gramado. Ele pretende traçar uma elipse inscrita num terreno retangular de 10 metros por 8 metros. Para isso, ele utiliza um fio esticado preso por uma das estacas MN, conforme mostra a figura. Qual deve ser a distância entre as estacas MN? Bom, gente, o terreno ele é 10 por 8, certo? Então aqui eu tenho 10 por 8, 4, 4, marcando aqui como meio, 5 e 5. Diagonal maior, e aqui eu botei uma diagonal menor. Então eu posso falar que o semi-eixo maior vale 5, o semi-eixo menor vale 4. Ok? Beleza? E esse pedacinho aqui, ó, eu chamo de C. O que é o C? É a distância de um dos focos até a origem. Beleza? Bom, pensa comigo, ó, A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. 25 é igual a 16 mais C quadrado. C quadrado é igual a 9, C é igual a 3. Pessoal, a pergunta é a distância de M até N. Ok? Então, veja. A distância de M até N vai ser 6. Maravilha? Fechou?